A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Schemberg e estou chegando para anunciar o Jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, boas notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. A notícia do blog do Tupã. A participação na invasão da Igreja do Gozário pelo vereador petista pode custar o mandato dele. O vereador Éder Borges apresentou contra Renato Freitas na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, antes mesmo de protocolar o pedido de cassação. O líder do prefeito Rafael Greca Pier Paulo Petruzzello foi às redes sociais e se comprometeu a tomar as medidas necessárias para Renato Freitas perder o mandato na Câmara Municipal de Curitiba. O triste de tudo isso é saber que agora os partidos de esquerda estão invadindo espaços religiosos para fazer política partidária. Mas o mais triste é saber que isso é marca do vereador Renato Freitas. Agora precisamos convocar aqui as responsabilidades públicas. A responsabilidade desse ato precisa ser cobrada. Nossa Constituição nos dá muita liberdade. Também nossa Constituição nos dá muitas, mas muitas responsabilidades. Acredito que todo político no Brasil deveria ter como fundamento os respeitos às leis. Quem as descumprisse, perderiam os mandatos. Então, deveria ser muito simples, deveria ser assim mesmo. Hoje encontramos no nosso país políticos desprovidos de responsabilidade pública e principalmente políticos desprovidos de princípios. O exemplo que apresentamos hoje serve mais uma vez para você refletir, para você praticar o seu exercício de cidadania, para você poder escolher melhor os seus representantes. Em outubro, agora, vamos enxergar isso e vamos definitivamente escolher muito melhor nossos representantes. Os aproveitadores e os sem princípios, nós vamos tocar porta fora. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A calagem é um processo de preparo do solo para cultivo agrícola no qual se aplica calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio da terra. Além disso, a calagem ajuda a corrigir o pH do solo, potencializando o desenvolvimento das culturas da sua propriedade. No Brasil, existem mais de 50 milhões de hectares de terras cultiváveis que necessitam desta correção. Veja as necessidades da sua terra e lembre-se que a calagem consiste na aplicação de calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio e corrigir o pH do solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O total de endividamento do país recuou 0,2 ponto percentual em janeiro, em relação ao mesmo mês anterior, e ficou em 76,1%. Na comparação anual, o resultado de janeiro ocorre após 13 meses de alta, e os números estão na Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgado pela Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O encarecimento dos juros pode ser uma explicação para o desempenho, porque desacelerou a contratação de dívidas
neste período do ano. O governo do estado está contratando de maneira emergencial uma nova empresa para operar o ferryboat de Guaratuba, no litoral do estado. O processo já está em andamento e o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná leva em consideração os problemas registrados nos últimos meses, como tempo de espera acima do limite e um atracadouro afundado. O acordo deve ser de 6 meses. Assim que a nova empresa for contratada, o Estado declara a caducidade do contrato com a atual gestora da Travessia da Bahia. Está prevista para este ano uma nova licitação. Despejar plásticos em cursos d'água é criminoso e tem que acabar, se a humanidade não quiser salvar o planeta para gerações futuras, disse o Papa Francisco em entrevista à televisão do Vaticano. O Papa Francisco reiterou algumas das principais ações de seu papado, condenando gastos excessivos em armamentos, defendendo os direitos dos imigrantes e condenando a rigidez ideológicas dos conservadores da Igreja. O Papa, para fazer isso, também usou e enalteceu a música do nosso Roberto Carlos. O Papa, que tem feito a defesa do meio ambiente, que é um pilar do seu pontificado, contou que pescadores italianos o procuraram e lhes disseram que encontraram muitas toneladas de plástico no mar Adriático. Muito bonita a atitude do Papa Francisco, mas precisamos também lembrar Francisco para acabar urgentemente com as agressões sexuais praticadas pelos padres e também o alto clero da Igreja Católica. O TCU, Tribunal de Contas da União, nomeou um servidor que ficará 30 dias dedicado exclusivamente à análise do novo sistema paranaense de pedágios, cuja documentação da futura licitação está sendo avaliada pelo órgão federal de controle. O auditor será responsável pelo relatório de instrução de méritos dos processos das rodovias integradas do Paraná. Para o deputado federal Luiz Cláudio Romanelli, uma das situações que precisa ser resolvida é a falta de interlocução, de diálogo federal com os gestores das cidades que serão afetadas pelas obras da futura concessão, destacou o deputado Romanelli. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Aqui quem fala é o professor doutor Engenharia Mecânica Alexandre Fernandes Santos, sou professor da Escola Técnica Profissional e da Faculdade Profissional. E estamos aqui na Tecnologia e Sustentabilidade, uma coluna tão importante para dar boas informações para você. No encontro passado, nós falamos sobre a questão do GWP, sobre o efeito estufa, nós até colocamos aqui no quadro a questão do GWP, que é
o Global Warming Potential, o quanto que um fluido refrigerante que vai no refrigerador, que vai no ar-condicionado, impacta no meio ambiente. E a Escola Técnica Profissional, em convênio com a agência alemã GIZ, vai promover treinamentos para os profissionais trabalharem com fluidos refrigerantes que sejam menos agressivos à questão do efeito estufa, que chama de fluidos refrigerantes naturais. Esses fluidos refrigerantes naturais, aqui tem uma apostila até dessa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, a Brava, a Associação Brasileira de Rede de Supermercado e a cooperação alemã, a GIZ, para poder treinar os profissionais a trabalhar com esses novos fluidos refrigerantes. Um dos exemplos, aqui vocês podem ver essa apostila, é fluidos refrigerantes que fazem pouquíssimo mal por efeito estufa, mas que são fluidos refrigerantes a hidrocarbonetos, combustíveis. Então, apesar de serem tão bons para a questão de meio ambiente, os profissionais vão precisar ser melhor treinados. E essa parceria da agência alemã com a Faculdade Profissional, a Escola Técnica Profissional, vai ser uma ferramenta para que o Brasil possa ser referência em profissionais bem qualificados na área de refrigeração e ar-condicionado. O advogado Beto Simonetti, de 43 anos, foi eleito presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele é conselheiro federal da entidade pelo estado do Amazonas. Simonetti ficará à frente da OAB Nacional entre 2022 e 2025. Ele recebeu 77 dos 80 votos válidos, sendo 2 brancos e 1 nulo, na eleição que ocorreu na sede da entidade em Brasília. A posse aconteceu na última terça-feira. Simonetti substitui o atual presidente Felipe Santa Cruz. O Paraná encerrou 2021 com 172.636 novos empregos formais, quarto melhor resultado do país e primeiro da região sul do ano da retomada da economia. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, CAGED. Esse número representa 6,3% do total de vagas criadas no país, em torno de 2,7 milhões. De acordo com o levantamento, o Paraná esteve à frente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As 172 mil vagas geradas no estado representam mais do que a soma dos 7 estados do norte. O jornalista político Haroldo Murat informa que o prefeito Rafael Greca acordou feliz na última segunda-feira. Ele saiu da UTI do Hospital Marcelino Champagnat, um dos mais caros de Curitiba, e agora ficará em um quarto até sua plena recuperação em função de problemas gástricos. Ademais, o prefeito acaba de receber a notícia que caiu em sua conta bancária o seu primeiro salário deste ano, recentemente reajustado pela Câmara Municipal, R$ 46.545,59. Não esquecer que ganha ainda como engenheiro do IPUC, aposentado sem ter praticamente nunca trabalhado no Instituto. Boa parte de seu trabalho foi ficar à disposição do senador Roberto Requião. Rafael Greca é prefeito mais caro do país, com salário de quase 50 mil. Com o retorno às aulas na rede pública estadual, o TecPar, Instituto de Tecnologia do Paraná, intensifica sua participação em um serviço de apoio fundamental para o processo de aprendizagem, que é a alimentação escolar. Em uma parceria de 10 anos, o TecPar faz o controle de qualidade dos alimentos fornecidos pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, aos estabelecimentos estaduais de ensino. Com a parceria entre os dois institutos, o governo do estado assegura que as mais de 900 mil refeições servidas diariamente nos quase 2 mil estabelecimentos de ensino sejam de qualidade. Antes de chegar às escolas, os produtos da alimentação escolar passam por um rigoroso controle de qualidade no complexo laboratorial do TecPar, a fim de testar a sua conformidade com a legislação. Os medebistas estão se articulando para ter espaço na próxima reforma do secretariado, onde pode beliscar a Secretaria da Justiça, hoje nas mãos de Neile Prevot. Mas para a eleição de 2022, os dirigentes do MDB querem indicar o candidato ao Senado Federal.
o que deve complicar a vida do senador Álvaro Dias, que está trucando para ficar com a vaga. Mas, como o partido comandado no Paraná por Anibele Neto tem tempo de televisão e rádio, além de fundo eleitoral, é muito mais atraente do que a cambaleante sigla dos senadores paranaenses. O Podemos vem falando em lançar um candidato ao governo. Já falou em Carol Arnes, em Flávio Arnes, no próprio Álvaro Dias e em César Silvestre, que descobriu estar sendo usado e se mudou para o PSDB, onde terá condições de se candidatar. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Esta é a Gama Ferramentas, que oferece tecnologia, inovação e confiabilidade nos produtos que vende. A Gama Ferramentas está presente em todo o Brasil com mais de 300 produtos direcionados à linha hobby, leve e profissional. A Gama Ferramentas tem tecnologia e assistência técnica. Gama Ferramentas. Ferramentas para madeiras, para metais, para concretos e muitos acessórios. Gama Ferramentas, muito mais que ferramentas. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, meus amigos. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre as estradas do Paraná. Recentemente acabou-se com o pedágio. No entanto, a fiscalização que deveria ser feita pelo governo do estado e o governo federal não está acontecendo. E mais, liberaram para sobrecarga nos caminhões, porque as balanças também não estão funcionando. Consequentemente, o número de acidentes aumentou em 70%. Será que as nossas autoridades não enxergam isso? E mais, a maioria desses acidentes que ocorrem estão envolvidos caminhões. Gente, está na hora de tomarmos providência com responsabilidade e respeito à nossa gente. Fiscalização nas estradas. Vamos operar as balanças para que pese o caminhão, porque senão não vai existir asfalto que resista em nosso estado. É isso que os nossos governantes querem? Nós não podemos entender e aceitar esse desrespeito e esse desmando com a coisa pública que são as estradas de nosso estado. A hora é agora, fiscalização já. Governantes, vamos ficar atentos que a eleição é este ano. Este é o meu recado de hoje, que é Solomar Rockenbach, sente Titi, de olho no olho com você. Uma boa notícia. Uma equipe de cientistas argentinos estão usando micro-organismos nativos da Antártica para limpar a poluição de combustíveis e potencialmente plásticos nas extensões intocadas do continente branco. Os micróbios mastigam os resíduos, criando um sistema natural de limpeza para a poluição causadas pelo diesel, que é usado como fonte de eletricidade e calor para as bases de pesquisas na Antártica. O continente é protegido pelo Protocolo de Madrid, de 1961, que estipula que deve ser mantido em estado puro as pesquisas sobre os micróbios que podem ajudar com os resíduos plásticos, potencialmente, para questões ambientais no planeta. O Paraná vai ganhar um complexo exclusivo para atendimento da terceira idade. A ordem de serviços para a construção da Cidade do Idoso Irati, na região Centro-Sul, foi assinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e pelo prefeito do município Jorge Derbly. O projeto é pioneiro no estado e vai reunir em um mesmo ambiente uma série de serviços como atividades físicas, atenção à saúde específica para esta faixa etária, cozinha comunitária
também letramento, aulas de informática, dança, música, além de integração social e cultural. Os usuários poderão passar o dia no local de forma gratuita, retornando para suas casas no fim de cada tarde. A capacidade é para até 500 pessoas. O convênio prevê investimentos de 3,3 milhões de reais do governo do Paraná, via Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Em contrapartida, o município com 4.079.046,40, totalizando R$ 7.379.046,40. O prazo de duração da obra é de 12 meses. As exportações cresceram 17% em 2021 no estado. Foram transportados 19 bilhões de dólares em produtos para o mercado externo, contra 16,2 bilhões em 2020. As importações aumentaram 42%, de 11,8 bilhões de dólares para 16,9 bilhões de dólares, e com isso, a balança comercial do Paraná fechou o ano passado de maneira positiva, com saldo de 3,1 bilhões de dólares. Os dados constam de um levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IAPARDES, e construído a partir da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Nas exportações, a liderança do produto foi de soja em grãos, com 4,6 bilhões de dólares, seguida de carne de frango in natura, com 2,7 bilhões de dólares, farelo de soja, com 1,3 bilhões de dólares, açúcar, com 842 milhões de dólares, madeira compensada em 803 milhões de dólares, celulose, 617 milhões de dólares, papel, 591 milhões de dólares e automóveis, 549 milhões de dólares. A soja representa 24% da pauta estadual e o mercado de frango 14,6%, com crescimento de 0,7 pontos percentuais em relação a 2020. A Gol disse que fechou compromissos definitivos para uma parceria com a American Airlines, que envolve um investimento de cerca de R$1 bilhão, 200 milhões de dólares da companhia aérea norte-americana. Na empresa brasileira, esses recursos serão importantes. A partir da anunciada em caráter preliminar, envolve uma expansão das relações comerciais entre as empresas, com um acordo de compartilhamento exclusivo, além da aquisição de uma fatia de 5,2% da Gol pela American Airlines, através da emissão de 22,2 milhões de novas ações preferenciais pela Gol. A notícia do blog do Tupã. Sempre fiscalizando o poder público, o jornalista Haroldo Burá conta que, em recente matéria do jornal Gazeta do Povo, registrou o fato de que tem sido, infelizmente, registrado que o sistema de fiscalização de trânsito de Curitiba gerou, no ano de 2021, 3 vezes mais multas por habitantes do que o estado, a capital de Porto Alegre. De acordo com números consolidados da própria Prefeitura de Curitiba, sem novidades, o assunto não é novidade. Burá vem denunciando os abusos e desvios de finalidades cometidas pelo sistema de trânsito da capital, o qual mudou locais de fiscalização, sinalização de velocidade e também sistema de radar, tudo para aumentar a arrecadação da indústria da multa. Os limites de velocidades em nossa cidade variam de local para local, e é uma loucura e ninguém entende. Temos vias
com 70 quilômetros, temos vias com 50 quilômetros, temos via com 40 quilômetros e temos também vias com 30 quilômetros por hora. O erro em sinais não está nas placas, mas na motivação implícitas e explícitas que promovem ampla modificação na sinalização nos trechos de vias. Pelo que se vê, não existe em Curitiba o agente de trânsito que orienta o tráfego. O que existe em Curitiba é o agente da multa, que terrivelmente aplica as multas e, infelizmente, não tem ninguém vendo isso. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia, Johnny. Zé Domingos, bom dia. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Curitiba protocolou junto à federação, soltou no seu site oficial a bronca para que a federação descasque esse abacaxi, se é que podemos dizer isso, com relação aos estados dos gramados em que se disputa o Paranaense. União, o Natanael teve um entorse e fraturou o tornozelo. Jogou no estádio do Pinhão com grama sintética. Curitiba pede à federação que fiscalize o estado dos gramados, Mas agora é que o Curitiba faz esta reclamação, eu acho que os clubes deveriam acompanhar as vistorias da Federação Paranaense de Futebol, se é que a federação realizou vistorias nos estádios. Será que realizou mesmo? Será que observou o estado dos gramados? Porque se tivesse feito uma análise, certamente certos gramados não seriam aprovados. Os times da capital, o Atlético Paranaense, tem uma grama sintética das mais evoluídas do mundo. O Paraná Clube recuperou totalmente o seu piso de jogo. O Coritiba, a mesma coisa. Então os gramados da capital estão bem. O Operário também tem um gramado em boas condições. Agora, realmente no jogo em Francisco Beltrão, eu recordo que nós participávamos com o Biro da transmissão da Rádio Cidade e o Biro enfatizava em várias oportunidades as péssimas condições do gramado. E ficaram piores ainda porque veio a chuva forte. E o Natanael pisou, não dá para se entender isso, num degrau do gramado para a pista. Não sei por que esse degrau tão próximo do campo de jogo. Um risco para os jogadores. E acabou tendo uma contusão grave. Dizem que este piso sintético de São José dos Pinhais também é de uma qualidade inferior. Por isso, a reclamação do Coritiba tem procedência, tem razão de ser. Mas me parece que é tarde. O campeonato está em andamento. E se forem fechar estádios, o campeonato tem que parar. E daí a emenda ficará ainda pior. Vem aí no final deste mês, Copa do Brasil. Até outra, Zé. Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade.
Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.